Em 2020, à beira do lançamento da nova geração de consoles, Phil Spencer disse em uma entrevista que a Microsoft queria focar mais na performance do que na resolução. No mesmo ano, Aaron Greenberg, chefe de marketing da divisão Xbox, disse que 60 FPS seria o padrão no Xbox Series X, mas que isso poderia ser ainda aumentado para os 120 FPS. 3 anos depois, o resto da história, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. A maioria dos jogos que a Microsoft anunciou lá na revelação do Series X sequer saíram até agora. Eu acho que a maior decepção não é só esses jogos não terem saído, a maior decepção é justamente quando eles saem. A Microsoft ultimamente tem sido mestre em quebrar a hype dos seus próprios lançamentos. Até antes de chegar no assunto principal, quero que você se lembre de alguns detalhes aqui, tá? Lembram-se, por exemplo, das promessas que a Microsoft fez com o Halo Infinite? Todo mundo lembra aqui do meme do macaco, ok. Coisas como o Ray Tracing, por exemplo, e as atualizações que eram tão necessárias desde o lançamento do game, que já chegou tarde, porque era para ter chego junto com o Xbox Series X, e não chegou. O Xbox Series X veio pelado pro mercado, sem jogo nenhum. Quando lançou o Halo Infinite, era uma coisa bizonha, gráficos podres, cenários extremamente repetitivos, e nem Ray Tracing o negócio tinha. Acho que nem agora deve ter. Se tem, deve ter lançado há pouco tempo atrás. Se eu não me engano, tinha uma notícia que falava que o Ray Tracing chegaria, acho que em março desse ano, então não sei se chegou para tudo, se foi só pro PC. 2 anos depois do lançamento do game. Depois a gente viu aí o anúncio de Starfield, que disse que o game vai rodar em 30 FPS, né? Pelo que a gente viu aqui até agora, complicada, né? Para quem falou que o padrão do Xbox seria 60 FPS, a Microsoft parece ser mestra em descumprir suas próprias promessas. Não adianta ficar passando pano. Pô, bota uma opção então do game em 60 FPS. Se você comparar os jogos do Xbox com a Sony, por exemplo, já não dá nem para comparar no sentido de qualidade, porque comparado com os da Sony, os jogos do Xbox parecem jogo de criança. Agora, quando você pega e olha para a Sony lançando todos... Galera, quando eu falo todos, não é exagero. Desde o lançamento do PlayStation 5, os jogos Next Gen da Sony ou conversão Next Gen, todos vieram com opção de 60 FPS. Eu vou lembrar aqui só de cabeça. Você lembra lá do Demon's Souls 60 FPS, Sackboy 60 FPS, Spider-Man remasterizado 60 FPS, Miles Morales 60 FPS. Isso que eu devo estar esquecendo um monte de jogo aí, tô falando só que eu tenho de cabeça aqui, tá? Chega no ano que vem, tudo bem, o Returnal até aquele momento não era first party porque o estúdio não era da Sony, mas enfim, vocês entenderam, né? Também 60 FPS. Depois chegou Ratchet & Clank 60 FPS, inclusive em Ratchet & Clank Rift Apart, a Sony adicionou uma tecnologia nos jogos dela que você, pelo menos até o presente momento, eu não me lembro, né, de ter visto em nenhum outro lugar, principalmente nos jogos da Microsoft, que é o modo qualidade com FPS destravado. E a gente viu em jogos até como Spider-Man, que quando você utiliza esse método, você consegue às vezes chegar até quase 60 FPS, isso no modo qualidade, ou seja, com gráfico no talo. A Sony continuamente foi inovando nos seus lançamentos e em nenhum deles ela deixou faltar a opção da verdadeira nova geração, que deveria ser esse padrão dos 60 FPS. Galera, dos jogos do ano passado, dos 4 principais que a Sony lançou, qual deles não tinha modo 60 FPS? Gran Turismo já veio com 60 FPS já no modo normal dele. Horizon Forbidden West, 60 FPS. O remake do The Last, 60 FPS. E por fim teve o Ragnarok, também com opção 60 FPS. A Sony não fez nenhuma promessa. Olha que diferença. É impossível não fazer uma comparação. Essa é a diferença da empresa que fala muito e faz pouco, daquela que não fala nada, mas entrega muita coisa. O ponto é o seguinte, galera. O estopim de tudo chegou agora. Redfall foi oficialmente anunciado como sendo um jogo que rodará apenas em 30 FPS. É isso mesmo que você tá ouvindo. Caras,
olha o gráfico do Redfall. Você facilmente diria que ele é da geração passada, se não da geração do 360. Então não adianta você ter um jogo lá em resolução 4K, mas ter textura zoada. O jogo pode não ser o mais lindo do mundo, mas pelo menos com um gráfico desse, o console vai rodar, se duvidar, tá em 120 FPS no padrão. Isso sem contar outros problemas por aí, né? A gente já sabe que o Redfall, por exemplo, vai ter aquela questão de ficar sempre online, ou seja, o cara comprou o jogo, mesmo que ele tenha o jogo, né, tenha campanha offline, ele não vai conseguir jogar offline. A Microsoft meteu, né, aquela restrição que ela fez propaganda da Xbox One no começo da geração passada, na geração atual dela, mas assim, ó, quietinha, sem falar nada. E o que é uma vergonha, acho que nem mídia física esse game vai ter, mesmo se tivesse, o cara não vai conseguir jogar offline. Quer dizer, caiu tua internet, já era, você não joga Xbox. Outro ponto também que saiu no ano passado, se eu não me engano, foi que o progresso da campanha, no modo cooperativo, só vai ficar registrado para o cara que é o host da sessão, ou seja, você entrou ali para ajudar o cara. Você não progride na sua campanha, por exemplo, você vai ter que rejogar os capítulos ali no seu modo, você como host ou no modo offline, e isso sem contar que o jogo foi adiado pelo que? Acho que mais de um ano que a Microsoft fez esse adiamento, supostamente para sair polido, bonitinho, e no final os caras estão entregando uma vagabundagem dessa. Como é que pode você adia o jogo por mais de um ano e não entrega o negócio em 60 FPS? Pelo amor de Deus, Redfall não chega nem ao nível de um Horizon Forbidden West, não chega ao nível de qualquer jogo que a Sony lançou atualmente. É um simples jogo de FPS de atirar e sair correndo pra frente. Tudo bem o jogo ser assim, né? Ok, é um estilo de jogo, assim como existe Counter-Strike, assim como existe vários outros jogos que são desse estilo. Não precisa ser um primor técnico ali, né, de construção e narrativa, mas o básico, pelo menos, se espera que entregue, já que os jogos grandes hoje em dia estão entregando isso daí. Olha só que engraçado, o mesmo estúdio que está fazendo o Redfall é o mesmo estúdio que fez o Deathloop com modo 60 FPS pro PlayStation 5, porque agora você vai falar o quê? Que a Sony pagou a Arcane para capar o Redfall, que nem para a versão de PlayStation 5 vai ter? Que contrato que ela tá tendo que cumprir agora? Você consegue me explicar? Não tem mais como usar esse espantalho, né? Acabou o argumento. Poxa vida, que triste. Inclusive, eu quero mostrar aqui pra vocês, galera, um print de uma das principais contas de caras, né, de produtores de conteúdo de Xbox aí mundiais, tá? Isso aqui é gringo, que é o famoso Club Ryle. E ele fez um post que, caras, é um post matador. Eu quero que vocês leiam isso aqui comigo. Na verdade é um post que é uma thread que ele fez, mas eu tô pegando essa parte aqui. Quem quiser ler no integral, o link tá aqui na descrição. Olha só o que ele fala. A verdade é, o melhor lugar para jogar jogos de Xbox e todos os próximos deles não é no console, é no PC. Isso é uma facada, hein? Olha para onde foi essa história da Microsoft com o PC lá desde 2015. Lembra, meus amigos, lá em 2015, quando a Microsoft começou a anunciar, 2016 na verdade, né, que os jogos estavam indo pro PC, muita gente ali ficou passando o pano, muita gente ali ficou, não, mas veja bem, é o ecossistema, é tudo a mesma coisa, tamo junto. Hoje a Microsoft trata melhor o cara que tá no PC do que você que tá no console e ficou passando pano todos esses anos, falando que era tudo o mesmo sistema. Olha onde o negócio chegou. Todos os vídeos que a gente viu do Redfall até agora tinham 60 FPS, estavam rodando em 60 FPS, a grande maioria deles pelo menos. E olha só que surpresa, os 60 FPS é pro cara que tá no PC, não é pra você, bobalhão, que ficou aí lambendo o console na internet durante todos esses anos. A verdade é que a Microsoft tornou você, que é dono de Xbox, um cidadão de segunda classe. Primeira classe é o cara que tá no PC. E a gente viu recentemente que tem tudo, né? Tá indo tudo por esse caminho. O próprio Game Pass, inclusive, pelo que foi relatado pelo chefe de produtos do Xbox, já tem mais assinantes de Game Pass no PC do que no console. E aí eu te pergunto, meu amigo, para quem você acha que as preferências vão ser dadas aqui em diante? Será que vocês nunca param para se perguntar cadê aqueles jogos todos que a Microsoft prometeu lá no começo do Series X? Como é que ela teve a coragem de lançar um console sem jogo? Meu Deus do céu! Né? E aí fica na internet, não, mas veja bem, o Xbox tá bem servido, veja o Game Pass. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho, para com essa demagogia. E um outro cara que eu também vou fazer um elogio aqui, porque me foi recomendado o vídeo dele, né? Acho que é porque eu fiz um react dele recentemente, que é o próprio Ranieri. O cara fez um vídeo ali no canal dele criticando, né, esse acontecimento, que foi fenomenal. Inclusive, no vídeo dele ele falou algumas coisas ali que eu nem sabia que estava rolando no Xbox, que é o fato da Microsoft fazer pouco caso do dono de Xbox, mas agora por um outro lado, porque por outros a gente já sabe, como por exemplo questão de dashboard, né?
Ele fez ali uma acusação de que a Microsoft está negligenciando a reclamação da comunidade sobre as atualizações e funcionalidades que a galera do Xbox quer na dashboard, que a Microsoft simplesmente não lança, né? Ela lança várias outras coisas que ninguém quer saber, mas aquele ponto que o pessoal realmente quer, não tem. Então isso foram palavras dele, eu nem sabia que isso estava rolando no Xbox, então mais uma coisa aí para acrescentar na lista, e parabéns ao cara ali por ter feito as suas críticas, né, pontuais ali na plataforma. E aí, galera, vem aquela grande pergunta aqui no final do vídeo, né, porque aí eu vi muita gente tentando jogar essa cortina de fumaça. Ah, o pessoal, a mídia tá metendo pau no Xbox agora, mas se fosse a Sony ninguém ia falar nada. Mentira! Vai olhar o histórico aqui do PlayStation. Só no ano passado, o tanto de coisa que a gente fez pelo PlayStation, de reclamar, de cobrar a Sony, não tá nem escrito, né? Metade do que vocês estão fazendo agora, que vocês já devem estar achando que é muito, né? Eu aqui atualmente sou o maior canal de PlayStation focado em zoeira, e acho que também dos canais de zoeira de console eu devo ter me tornado já o maior, e eu não me abstive de fazer as minhas reclamações quando eu achei necessário. Eu não fiquei passando pano não para aqueles absurdos que estavam acontecendo lá no caso do Horizon, no caso do Gran Turismo. Sempre quando eu vi que tinha alguma coisa ali que precisava ser dita, eu vim aqui e falava. Não adianta querer ficar fazendo falsa equivalência, não. Se a Sony lançasse hoje um jogo pro PlayStation que só rodasse a 30 FPS, tudo bem, ia ser estranho, não ia estar dentro do padrão que a gente está vendo de pelo menos lançar com as duas opções de 60 e 30. Entretanto, você não pode colocar na mesma balança. Os jogos da Sony têm um primor gráfico a nível dos melhores estúdios da indústria. A Sony não lança o negócio para lançar um patch depois para ter um Ray Tracing, para ter um 60 FPS, tudo já vem no momento que o jogo sai. Até agora a empresa não falhou uma vez nesse ponto. Então não adianta querer colocar na mesma balança não, porque se acontecesse, ia ter cobrança? Ia, mas nem de longe seria o mesmo caso do que você vê acontecendo lá da Microsoft. Então é isso, galera, esse era o vídeo que eu queria fazer aqui para vocês. Realmente é revoltante você ver a Microsoft pisando na bola desse jeito. Esse ano de 2023 era para ser o ano dela, né? Porque supostamente ela quem teria mais lançamentos first party e tudo mais, e do jeito que tá indo, a coisa realmente tá ficando feia. Então, enfim, deixa aí nos comentários qual é o seu pensamento. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like no vídeo. Lembrando, relembrando, vai ter o State of Play hoje, por volta ali, acho que das 5, 6 horas da tarde. Eu vou começar a live sempre com 1 hora antes pra gente conversar, bater papo sobre as notícias, né, dar um salve aí pra galera. Então, conto com a presença de vocês, liguem o lembrete para o State of Play de hoje e eu vejo vocês mais tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.